Olá, vamos começar hoje com o que parece ser assim, um paradoxo. Em Brasília, lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, tem um crucifixo na parede. Ele está lá há décadas, sabe? E já resistiu a várias contestações. Agora a gente vai para Paraíba. Lá, o Tribunal de Justiça do Estado acabou de decidir que a simples presença de uma Bíblia na mesa da Assembleia Legislativa e uma invocação a Deus na abertura dos trabalhos são inconstitucionais. Pois é. E assim, à primeira vista soa muito contraditório, né? Como que o símbolo máximo do cristianismo é permitido na mais alta corte judicial, mas um livro sagrado e uma menção a Deus são vetados na casa do povo de um estado? É uma pergunta que está no centro de um debate enorme no Brasil agora. E é exatamente isso que a gente quer entender a fundo hoje. Usando as fontes sobre essa decisão na Paraíba, vamos tentar sacar não só o que aconteceu, mas por que aconteceu. A gente quer destrinchar a lógica por trás de cada lado dessa história, que vai muito além de um caso isolado. Ela força a gente a perguntar: que tipo de Estado laico o Brasil é, ou quer ser? Certo. Vamos começar a entender essa história. Para a gente montar esse quebra-cabeça, precisamos começar pela peça principal, a decisão em si. O que exatamente o Tribunal de Justiça da Paraíba, o TJPB, decidiu no dia 4 de fevereiro de 2026? Então, eles julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. E, antes de continuar, acho que vale explicar rapidinho o que é isso. Uma ADI é basicamente uma ferramenta que o Ministério Público, por exemplo, tem para perguntar direto para o tribunal: olha, essa lei aqui combina com a Constituição ou não? É tipo pegar um atalho para resolver a questão na raiz, sabe? Entendi. É um teste de compatibilidade direto com a Constituição. Faz sentido. E nesse caso, o que o Ministério Público da Paraíba estava questionando? Eram dois pontos bem específicos do regimento interno da Assembleia Legislativa. O primeiro era a frase que abria todas as sessões: sobre a proteção de Deus e em nome do povo paraibano. O segundo era a regra que exigia a presença de um exemplar da Bíblia Sagrada na mesa diretora durante os trabalhos. E qual era o problema com isso, na visão do MP? Imagino que a laicidade do Estado seja a primeira da lista, mas o que mais? A defesa da liberdade religiosa também entra aí? Parece até meio contraditório. A lista do MP foi longa. Laicidade, claro, mas também liberdade religiosa, isonomia, impessoalidade. A ideia é que a liberdade religiosa não é só o direito de ter a sua fé, mas também o direito de não ter a fé dos outros imposta pelo Estado, entende? Quando o poder público adota oficialmente os símbolos de uma religião, ele, segundo o MP, está escolhendo um time na arena religiosa. E isso, claro, desrespeita quem é de outro time, ou quem nem quer jogar. Entendi. A neutralidade seria a única forma de garantir a liberdade de todos por igual. E como os desembargadores receberam esse argumento? Qual foi a lógica que levou à proibição? O voto que formou a maioria e decidiu a questão foi do desembargador Ricardo Vital de Almeida. E o raciocínio dele foi muito direto. Ele usou uma expressão jurídica que, traduzindo aqui pra gente, significa que o Estado estava se metendo onde não era chamado. A frase exata foi que o Estado da Paraíba desborda de sua competência secular para adentrar na esfera do sagrado. Ah, então a questão não é a religião em si, nem a fé individual de um político, mas o carimbo oficial do Estado dizendo: esta aqui é a nossa preferida. É essa a essência? Precisamente. O desembargador argumentou que, ao fazer isso, o Estado sinaliza uma preferência institucional inequívoca. E essa preferência, na visão dele, exclui, ela marginaliza as minorias religiosas e também os cidadãos ateus, os agnósticos, que olham para aquela instituição e não se sentem representados. Pensa num parlamentar que é um bandista, ou judeu ou muçulmano. Todo dia, o trabalho dele começa oficialmente com um rito e um livro que não são os seus. A decisão visa proteger o sentimento de pertencimento dessa pessoa também. Fica bem mais claro assim, e isso me leva a uma dúvida. A decisão proíbe, por exemplo, um deputado de fazer uma oração pessoal antes de discursar? Não, de forma alguma. E essa é a nuance mais importante e, assim, fascinante da coisa toda. A decisão não interfere na manifestação religiosa individual.
O que ela veta é o rito institucional, a regra oficial que amarra o funcionamento do legislativo a uma fé específica. A diferença entre um ato de fé pessoal e um ato de fé do Estado. Certo. E a votação foi apertada, teve muita resistência dentro do próprio tribunal. Não foi unânime, o que mostra como o debate é complexo até entre os juízes, né? O placar foi de 10 votos pela inconstitucionalidade, mas 2 desembargadores, o Aloísio Bezerra e Ronaldo Queiroga, votaram contra. E o argumento deles já dá uma pista da defesa que a gente vai ver daqui a pouco. Para eles, não se tratava de imposição religiosa, mas de uma tradição, um costume histórico e cultural. E ainda teve um desembargador que se absteve. Entendi a lógica do tribunal. Mas uma decisão como essa não acontece no vácuo, né? Qual foi o barulho que isso causou na Assembleia Legislativa? Eles não devem ter aceitado isso calados. De jeito nenhum. A reação foi imediata e bem forte. O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, do Republicanos, foi a público dizer que a casa respeita a decisão, mas que vai recorrer. A fala dele foi bem clara. Enquanto decisão de justiça, se tem que cumprir ou recorrer. No nosso caso, nós vamos recorrer. Ou seja, a briga judicial vai subir para as cortes superiores lá em Brasília. E a defesa deles durante o processo, que agora deve vir à base do recurso, foi na linha dos votos que discordaram, imagino. A tal da tradição. Exato. Eles argumentaram que tanto a frase quanto a Bíblia tinha um caráter meramente simbólico e protocolar. Seria tipo um aceno à herança cultural do país, não uma tentativa de converter alguém ou de oficializar o cristianismo. E para ser justo, eles têm um ponto. É difícil ignorar que a identidade brasileira é profundamente marcada pelo cristianismo. Cidades e estados com nomes de santos, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo. Feriados nacionais como Natal e Sexta-feira Santa, isso não conta. Conta e muito. Esse é o coração do argumento contrário à decisão. Os críticos dizem que retirar esses símbolos é tentar apagar uma parte fundamental da nossa formação, e eles têm o que consideram um trunfo. O preâmbulo da própria Constituição Federal de 1988, nossa lei máxima, que foi promulgada sob a proteção de Deus. A pergunta que eles fazem é: se a própria Constituição que garante o Estado laico pode invocar Deus, por que uma Assembleia Estadual não pode? Quer dizer, então, que a gente não está falando só de laico contra religioso, mas de 2 tipos diferentes de laicidade. Perfeito. É exatamente aí que o debate fica mais profundo. A defesa da Assembleia e os apoiadores deles defendem o que os juristas chamam de laicidade colaborativa ou aberta. É um modelo que não vê o Estado como inimigo da religião. Pelo contrário, reconhece o papel social e cultural da fé e permite que essa identidade se manifeste nos espaços públicos, desde que não haja imposição, claro. E a decisão do TJPB, nesse caso, seguiria qual modelo? Ela se alinha mais com o que se chama de laicidade excludente ou de neutralidade estrita, muito associado ao modelo francês. A ideia aqui é que, para garantir a igualdade absoluta, o espaço público institucional deve ser um terreno totalmente neutro. Qualquer símbolo religioso, mesmo que majoritário, é visto como uma quebra dessa neutralidade. Para esse modelo, um Estado laico não é só o que não tem religião oficial, mas o que não demonstra publicamente nenhuma religião. Ok, essa estrutura de laicidade colaborativa versus laicidade excludente é uma ferramenta muito útil para entender o que está em jogo. E ela nos leva de volta ao paradoxo do início, o crucifixo no STF. Como os críticos da decisão na Paraíba usam esse exemplo? Eles usam como a principal evidência do que chamam de 2 pesos e 2 medidas ou de uma seletividade institucional. O argumento é muito poderoso. Se a presença de um crucifixo é considerada aceitável no Supremo Tribunal Federal, o órgão que deveria ser o guardião máximo da laicidade, qual a lógica para proibir uma Bíblia num parlamento estadual? E qual é a defesa para manter o crucifixo lá no STF? Já tentaram tirar ele de lá, certo? Sim, várias vezes. A defesa que prevaleceu, em resumo, é que o crucifixo, naquele contexto, transcendeu seu significado puramente religioso. Ele teria se tornado um símbolo cultural, histórico e até um símbolo do próprio conceito de justiça no Ocidente. É uma reinterpretação do objeto. Certo. Então o argumento dos críticos na Paraíba é:
Se um crucifixo pode ser reinterpretado como símbolo cultural de justiça, porque a Bíblia na mesa não pode ser vista como símbolo da tradição do povo paraibano, ou a invocação a Deus como um eco do preâmbulo da Constituição. É uma pergunta difícil. É a pergunta de R$1 milhão. E eles não param por aí. Apontam outras situações. Por exemplo, perfis oficiais do governo federal celebrando o Dia de Iemanjá, uma data ligada a religiões de matriz africana. Ou a inauguração de um monumento ao Machado de Xangô, símbolo de outro orixá, em frente a um fórum. Nesses casos, a justificativa é o reconhecimento da pluralidade e da herança cultural afro-brasileira. O que por si só é uma justificativa totalmente válida. Com certeza. A questão que os críticos levantam não é contra esses reconhecimentos, pelo contrário. A provocação deles é: por que o reconhecimento da herança cultural cristã é visto como uma violação da laicidade, enquanto o reconhecimento de outras heranças culturais, de base religiosa, é visto como uma promoção da diversidade? Eles sentem que as regras do jogo da laicidade estão sendo aplicadas de formas diferentes para grupos diferentes. Isso coloca o dedo numa ferida bem complexa, porque envolve decidir se todos os símbolos são equivalentes. Um crucifixo na parede, um objeto permanente, é a mesma coisa que uma frase dita no início de cada sessão, que é um ato ritualístico. A Bíblia sobre a mesa é o mesmo que um post celebrando uma data. Aparentemente, para o TJPB, não são a mesma coisa. Exatamente. Para o tribunal, a combinação da invocação com o livro sagrado no regimento caracterizava um rito oficial, uma liturgia do Estado, diferente, na visão deles, de um objeto histórico na parede ou do reconhecimento de uma data cultural. Mas para os críticos essa distinção soa como uma desculpa para favorecer uma visão de mundo em detrimento de outra. E é por isso que essa história está longe de acabar. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, não se trata de uma briga simples entre religiosos e ateus. É um choque profundo entre duas visões de mundo. De um lado, uma decisão judicial que defende uma neutralidade absoluta do Estado como a única forma de garantir a igualdade para todos. Uma visão de laicidade excludente. E, de outro lado, temos a defesa da Assembleia Legislativa e de muitos críticos que argumentam a favor de uma laicidade colaborativa. Eles defendem que a tradição e a identidade cultural, que no Brasil são majoritariamente cristãs, têm um lugar no espaço público. E acusam o Judiciário de aplicar essa neutralidade de forma seletiva. E agora, a Assembleia vai recorrer, mas enquanto isso a decisão vale, certo? Sim, a decisão tem efeito imediato. Enquanto o recurso não for julgado por um tribunal superior, a determinação precisa ser cumprida. A próxima sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba já deve acontecer sem a menção a Deus e sem a Bíblia sobre a mesa. Vai ser uma mudança visível numa tradição de décadas. O que nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além dos tribunais. Essa disputa sobre símbolos, na verdade, revela uma tensão sobre o próprio conceito de representação. Se o objetivo é criar um Estado que acolha e represente a todos, qual é o melhor caminho? É remover todos os símbolos que possam remeter a um grupo específico, criando um espaço vazio, neutro? Ou seria o caminho inverso? Adicionar cada vez mais símbolos refletindo a pluralidade de crenças e identidades que formam o país. E nesse caso, o que acontece quando o espaço público se torna pequeno demais para tantos altares diferentes? Essa decisão na Paraíba não nos dá a resposta final, mas com certeza nos obriga a fazer a pergunta: